O policial berrou a ordem, cravando o cano frio da arma contra seu peito. O mundo de Marcos, antes um santuário de paz matinal e endorfina, encolheu-se brutalmente até se resumir àquele círculo escuro e ameaçador. O som agudo dos pneus da viatura rasgando o asfalto ainda ecoava em seus ouvidos, um ruído violento que estraçalhou a tranquilidade de sua própria rua. Ele, um homem de 42 anos, em sua corrida diária, a poucos metros do portão de casa, era agora um alvo. A mão do jovem oficial tremia, os nós dos dedos brancos de tensão, os olhos arregalados de uma mistura perigosa de medo e preconceito. A injustiça era tão súbita e visceral que o ar pareceu ficar mais denso em seus pulmões. Não houve pergunta, apenas o grito. Parado, mão na cabeça, agora. Cada fibra do seu ser, treinada para reagir ao caos, gritava, mas seu corpo permaneceu imóvel. A mente de Marcos, forjada em cenários de combate real, não entrou em pânico. Ativou um estado de hiperfoco. Ele analisou a cena em segundos, a inexperiência do policial, a respiração ofegante, a postura instável, uma combinação letal. Ignorando o instinto que o mandava reagir, ele ergueu as mãos lentamente, com as palmas abertas, um gesto universal de rendição que escondia a tempestade de fúria e indignação que se formava em seu peito. Calma, amigo, eu moro aqui, disse ele, a voz controlada, o tom de um instrutor acalmando um recruta. Ele indicou com um leve movimento da cabeça sua casa, a poucos metros dali. A verdade, no entanto, foi recebida como um veneno. A calma de Marcos foi interpretada como a frieza de um criminoso perigoso, e a resposta do policial foi uma escalada de agressividade, um grito ainda mais agudo que cortou o silêncio da manhã. Cala a boca. No chão. Deita no chão agora, ou eu atiro. A ordem ecoou, transformando sua rua num palco de humilhação pública. As cortinas dos vizinhos começaram a se mover. Um celular surgiu numa janela, a pequena lente vermelha brilhando discretamente. A injustiça privada virou um espetáculo. Sua dignidade estava sendo desfeita, fio a fio, sob os olhares de pessoas que o cumprimentavam todos os dias. Mas a dor mais aguda veio do som da sua própria porta se abrindo. No andar de cima, sua esposa, Ana, apareceu, o rosto pálido de terror. Seus olhos se encontraram, e naquele olhar ele viu o medo dela, a impotência, a súplica. A violação de seu santuário era mais dolorosa que a arma em seu peito. Com um fio de aço em sua voz, ele respondeu imóvel. Eu não vou deitar no chão da minha rua. Enquanto essa tensão se instala, me diga de qual cidade você acompanha esta história. O peso do silêncio que se seguiu à sua recusa era quase físico, uma pressão no ar que se somava à do cano da arma. Marcos sentia o suor escorrer por suas têmporas, um filete salgado que carregava o cheiro da sua corrida e agora o odor metálico do medo. Ele não era um homem de posses. Sua vida era um mosaico de pequenas conquistas construídas com a disciplina de quem veio de baixo. Aquele sobrado comprado com anos de economias e trabalho honesto era o símbolo máximo de sua jornada. As calçadas que ele mesmo varria aos sábados, as roseiras que sua esposa cuidava com esmero, tudo parecia estranho e distante sob o escrutínio dos vizinhos e a mira daquela arma. Ele se sentia um estranho em seu próprio lar, um fantasma invisível cuja história e caráter foram apagados pela simples cor de sua pele e pela roupa de ginástica barata que vestia. Ele se lembrou de seu primeiro dia na academia militar, um jovem magro e assustado, vindo de um bairro onde as oportunidades eram raras. Sentiu o mesmo olhar de desdém dos outros cadetes, a presunção de que ele não pertenceria àquele lugar, que não seria capaz. Aquela experiência forjou nele uma armadura de serenidade, uma determinação silenciosa para provar seu valor não com palavras, mas com excelência. Foi ali que aprendeu a transformar a humilhação em combustível, a calar os críticos com competência e honra. Agora, décadas depois, aquele mesmo sentimento o assaltava. Aquele policial trêmulo não via o homem que dedicou a vida a servir, que aprendeu a liderar pelo exemplo. Ele via apenas um estereótipo, uma ameaça fabricada pelo preconceito,
tornando toda a sua trajetória de vida irrelevante naquele instante. O cheiro de café que ele sabia que Ana estava passando invadiu sutilmente suas narinas, uma tortura sensorial que o lembrava da normalidade roubada. Era o cheiro de suas manhãs, do ritual de sentarem juntos na cozinha enquanto a filha ainda dormia, planejando o dia. Um prazer simples, o verdadeiro alicerce de sua felicidade. Aquela rotina era seu santuário, a recompensa por uma vida de sacrifícios. A maneira como a luz da manhã entrava pela janela da cozinha, o ranger familiar da cadeira de madeira onde se sentava, a textura da caneca de cerâmica em suas mãos. Eram esses detalhes que ele defendia ao se recusar a deitar no asfalto sujo. Não era um ato de desafio arrogante, mas a defesa desesperada da dignidade que residia na singeleza de sua existência. Ele era um homem invisível, não por falta de conquistas, mas porque suas conquistas não eram visíveis à primeira vista. Para o entregador de pão, ele era apenas seu Marcos, o vizinho quieto. Para a senhora da casa da frente, era o homem educado que sempre a ajudava com as sacolas. Ninguém naquela rua sabia de seu passado, das missões que liderou, das vidas que salvou, da patente que alcançou. Ele nunca fez questão de exibir isso. Preferia a paz do anonimato, a vida simples de um cidadão comum. Essa discrição, que antes lhe trazia conforto, agora se tornava sua maldição. Sua humildade era confundida com ausência de importância, seu silêncio com culpa. Ele era um livro cuja capa estava sendo julgada com violência, impedindo que qualquer um lesse a história contida em suas páginas. Sua esposa continuava na janela, uma estátua de pânico. Ele via em seus olhos o reflexo do medo que ele próprio se recusava a demonstrar. Ana era seu porto seguro, a única pessoa que conhecia a fundo suas cicatrizes e suas vitórias. Ela o vira em seus piores e melhores momentos, e sabia que a calma dele não era frieza, mas um controle férreo forjado na dor. Para os outros, ele poderia ser um suspeito, mas para ela, ele era o homem que segurou sua mão durante o parto da filha, que lia histórias para ela dormir, que consertava o chuveiro quebrado com uma paciência infinita. A presença dela ali, testemunhando sua humilhação, era a parte mais cruel daquela provação. Ele sentia o peso do fracasso, não por estar sob a mira de uma arma, mas por não poder protegê-la daquele sofrimento. A ironia da situação era esmagadora. Parte de seu trabalho, agora na reserva, era dar palestras e treinamentos para jovens recrutas da polícia. Ele ensinava exatamente o que aquele policial não estava fazendo: controle emocional, leitura de cenário, abordagem técnica, desescalada da violência. Ele ensinava a ver o ser humano por trás da situação, a não deixar que o preconceito ou o medo ditassem uma ação que poderia ter consequências irreversíveis. Quantas vezes ele usou a frase: "A arma de vocês é o último recurso, a primeira é a cabeça." Agora, ele era a prova viva do fracasso desse sistema, a vítima da falha que ele tanto se esforçava para corrigir. Sentia-se um médico sendo diagnosticado com a doença que passou a vida inteira tentando curar nos outros. O asfalto sob seus tênis de corrida parecia mais duro, a brisa da manhã, antes refrescante, agora arrepiava sua pele de uma forma desagradável. Ele se lembrou de uma lição de seu antigo sargento, um homem velho e calejado. No campo de batalha, o medo te mantém vivo, mas é a dignidade que te mantém humano. Naquele momento, sua rua era um campo de batalha. Não uma guerra de tiros e explosões, mas uma guerra de narrativas. A narrativa do policial era a de um bandido perigoso sendo subjugado. A sua era a de um cidadão inocente defendendo sua honra. Ele sabia que, para os olhos que o assistiam, a narrativa do policial, apoiada pela farda e pela arma, era a mais forte, a mais fácil de acreditar. Sua única defesa era seu corpo imóvel, sua recusa silenciosa em aceitar o papel que lhe era imposto. Essa sensação de deslocamento o consumia. Ele pagava seus impostos, cumpria seus deveres, contribuía para a sociedade de forma silenciosa e significativa. E ainda assim, ali estava ele, tendo que provar seu direito de existir em seu próprio metro quadrado. Era um cansaço existencial, uma fadiga que vinha não do exercício físico,
mas do peso de séculos de desconfiança depositados sobre seus ombros. Cada olhar da vizinhança, cada segundo que o policial mantinha a arma erguida, era uma pequena morte, um corte em sua alma. A indignação inicial dava lugar a uma tristeza profunda, a melancolia de saber que, não importava o quanto ele fizesse, o quanto construísse, para alguns, ele sempre seria definido primeiro pela sua aparência, e só depois, se tivesse sorte por seu caráter. Ele focou sua respiração, um ritmo lento e controlado, o mesmo que usava para se acalmar antes de uma missão perigosa. O mundo ao seu redor pareceu desacelerar. Ele ouviu o canto distante de um bem-te-vi, notou uma pequena formiga subindo pela folha de uma samambaia no muro de seu vizinho. Detalhes absurdamente triviais, mas que o ancoravam na realidade, impedindo que a onda de raiva e desespero o afogasse. Ele não era a caricatura que aquele jovem assustado via. Ele era Marcos, marido de Ana, pai de Sofia, um homem que amava correr de manhã e tomar café coado, e era por esse homem, por essa vida simples e preciosa, que ele permaneceria de pé, um pilar de dignidade silenciosa no meio do caos, aguardando o próximo movimento naquele tabuleiro cruel. O parceiro do jovem policial, um homem mais velho e de feições endurecidas pela rotina, finalmente desceu da viatura. Ele não tinha a adrenalina trêmula do novato. Movia-se com uma lentidão deliberada, quase entediada, que era infinitamente mais ameaçadora. Seus olhos pequenos e cínicos varreram a cena. Marcos de pé, o recruta com a arma estendida, as janelas curiosas. Ele não viu um impasse, viu uma insubordinação que precisava ser esmagada para manter a ordem das coisas. Para ele, a recusa de Marcos em se deitar não era um ato de dignidade, mas uma afronta direta à autoridade que sua farda representava. Ele se aproximou sem pressa, as mãos nos bolsos do colete, e um leve sorriso de desdém se formou em seus lábios, transformando a atmosfera de tensão em algo mais sombrio, um prelúdio para uma crueldade calculada e profissional. A voz do segundo policial era baixa, um rosnado controlado que cortava o ar com mais eficácia do que os gritos de seu parceiro. Você se acha especial, campeão? Acha que porque mora numa casa bonitinha, as regras não se aplicam a você? Ele parou a um passo de Marcos, invadindo seu espaço pessoal, forçando-o a sentir o cheiro de café requentado em seu hálito. Cada palavra era uma provocação, um veneno destilado para corroer a compostura de Marcos. A injustiça agora tinha um novo rosto, não o do medo ignorante, mas o da arrogância ciente. Ele estava sendo testado, provocado a reagir para que a violência que se seguiria pudesse ser justificada. O policial mais velho não queria apenas obediência. Ele queria a quebra, a subjugação completa do espírito daquele homem que ousava encará-lo de igual para igual. O som que rasgou o ar em seguida foi o que Marcos mais temia. Da janela, o grito de Ana estrangulado pelo pânico. Parem com isso! Ele não fez nada! Soltem meu marido! A intervenção dela, um ato de amor e desespero, foi a faísca que o policial mais velho esperava. Ele virou a cabeça lentamente, o sorriso de desdém se alargando. A reação dela para ele era a confirmação de que estava lidando com uma família de desordeiros, gente que não respeitava a autoridade. O grito dela não humanizou Marcos aos olhos dele. Pelo contrário, apenas o enquadrou ainda mais no estereótipo do problema que precisava ser contido. A tentativa de Ana em protegê-lo havia, na verdade, selado seu destino, dando ao seu algoz a justificativa emocional que ele inconscientemente buscava para escalar a violência. Então, a traição final. O policial mais velho apontou um dedo acusador para a janela, onde Ana estava paralisada. Senhora, se a senhora não entrar e calar essa boca, a próxima a ser detida por desacato é a senhora. Quer que sua filha veja a mãe sendo algemada? A ameaça, direta e vil, atingiu Marcos como um soco no estômago. A injustiça transcendera sua pessoa e agora mirava no coração de sua família, em sua esposa. A arma apontada para seu peito era uma coisa. A arma da lei sendo apontada para a mulher que ele amava era outra. Uma violação intolerável do santuário que ele jurou proteger. A indignação que ele mantinha sob controle ameaçou explodir. Uma onda de fúria protetora que fez seus músculos se retesarem.
a calma em seu rosto finalmente se quebrando em uma máscara de fúria gelada. O controle de Marcus, forjado em décadas de disciplina, se estilhaçou, não em um grito, mas em um movimento quase imperceptível. Ele deu um meio passo à frente, um ajuste instintivo de seu corpo para se interpor entre a ameaça verbal e sua esposa. Foi um reflexo de protetor, não de agressor, mas na linguagem daquela rua, foi interpretado como o início de um ataque. O policial novato, já no limite, gritou: "Ele vai reagir, cuidado!" Aquele pequeno movimento foi tudo o que o policial mais velho precisava. A narrativa estava completa. O homem negro, desafiador, agora partindo para a agressão. A armadilha, cuidadosamente montada com palavras e postura, havia funcionado. O corpo de Marcus, que até então fora seu escudo de dignidade, se tornara a prova de sua suposta culpa. O policial mais velho não sacou sua arma de fogo. Ele tirou do cinto um taser, a arma de choque. O som que o aparelho fez ao ser ativado foi agudo e elétrico. Um zumbido agourento que prometia uma dor incapacitante e humilhante. Aquele som se tornou o novo centro do universo de Marcus. Era a materialização da injustiça, a tecnologia a serviço da brutalidade. Não haveria o barulho limpo e definitivo de um tiro, mas o espetáculo grotesco de um corpo se contorcendo no chão, privado de controle, transformado em um boneco de espasmos para o deleite dos espectadores e para a lição de poder que estava sendo ensinada. O ritmo da cena acelerou, vertiginosamente, passando da tensão do impasse para a certeza da violência iminente, uma violência que visava não matar, mas desmoralizar completamente. Os vizinhos nas janelas prenderam a respiração. Alguns celulares tremeram. O que era um drama de injustiça social se transformou em um reality show de brutalidade policial, prestes a acontecer ao vivo. A pequena plateia estava paralisada, uma mistura de medo, fascínio mórbido e impotência. Ninguém interveio. Ninguém gritou em defesa de Marcus. O zumbido do taser, a autoridade da farda, a narrativa de resistência à prisão construída nos últimos minutos. Tudo isso conspirava para isolá-lo ainda mais. Ele estava completamente só, cercado por pessoas, prestes a ser torturado publicamente em sua própria rua, e o silêncio de seus vizinhos era uma forma de cumplicidade, um abandono que doía tanto quanto a ameaça física que pairava no ar. Última chance, herói, o policial mais velho sibilou, saboreando cada sílaba. De joelhos, mãos na nuca. Ou sua esposa vai ter a alegria de ver o maridão dela se contorcendo e babando no asfalto, como um cachorro com raiva. A exigência não era mais sobre segurança ou procedimento policial. Era um ritual de degradação. Ajoelhar-se, aceitar a culpa que não tinha, render sua humanidade. A imagem que a ameaça pintou em sua mente era insuportável. Ele, convulsionando no chão, enquanto sua esposa assistia horrorizada da janela. A injustiça atingira seu ápice. Não era mais sobre uma acusação falsa, era sobre a destruição de sua imagem como homem, como marido, como pilar de sua família, uma execução moral televisionada para toda a sua vizinhança. Marcus ficou congelado, preso num inferno de frações de segundo. Seu olhar se moveu do sorriso cruel do policial para os olhos aterrorizados de Ana na janela. E foi então que ele a viu. Sua filha, Sofia, de 6 anos, acordada pelo barulho, apareceu atrás da mãe. O rosto pequeno e sonolento, a confusão se transformando em medo ao ver o pai naquela situação. O mundo de Marcus encolheu para um único ponto de dor insuportável. A imagem de sua filha, o zumbido elétrico do taser, o cheiro de ozônio no ar. Qualquer escolha era uma derrota. Ajoelhar-se e deixar sua filha vê-lo quebrado, ou resistir e deixá-la vê-lo torturado. O tempo parou, suspenso na eletricidade que antecede o raio. A voz do segundo policial era baixa, um rosnado controlado que cortava o ar com mais eficácia do que os gritos de seu parceiro. Você se acha especial, campeão? Acha que porque mora numa casa bonitinha, as regras não se aplicam a você? Ele parou a um passo de Marcus, invadindo seu espaço pessoal, forçando-o a sentir o cheiro de café requentado em seu hálito.
Cada palavra era uma provocação, um veneno destilado para corroer a compostura de Marcos. A injustiça agora tinha um novo rosto, não o do medo ignorante, mas o da arrogância ciente. Ele estava sendo testado, provocado a reagir para que a violência que se seguiria pudesse ser justificada. O policial, mais velho, não queria apenas obediência. Ele queria a quebra, a subjugação completa do espírito daquele homem que ousava encará-lo de igual para igual. Marcos sentiu uma mudança gelada em sua percepção da ameaça. A adrenalina do novato era como um fogo descontrolado, perigoso, mas sem direção. A malícia daquele segundo homem, no entanto, era cirúrgica. Era uma crueldade profissional, a de quem sente prazer em desmontar a dignidade alheia, peça por peça, como um mecanismo de relógio. Ele se lembrou de interrogatórios em territórios hostis, de como a quebra psicológica era uma arma mais potente que a tortura física. Aquele policial não estava cumprindo um protocolo, estava praticando seu ofício sádico. A rua, seu lar, havia se transformado em uma sala de interrogatório a céu aberto, e sua honra era a informação que o algoz desejava extrair à força, expondo-a para que todos os vizinhos pudessem ver sua fragilidade. O som que rasgou o ar em seguida foi o que Marcos mais temia. Da janela, o grito de Ana, estrangulado pelo pânico. "Parem com isso, ele não fez nada. Soltem meu marido." A intervenção dela, um ato de amor e desespero, foi a faísca que o policial mais velho esperava. Ele virou a cabeça lentamente, o sorriso de desdém se alargando. A reação dela para ele era a confirmação de que estava lidando com uma família de desordeiros, gente que não respeitava a autoridade. O grito dela não humanizou Marcos aos olhos dele. Pelo contrário, apenas o enquadrou ainda mais no estereótipo do problema que precisava ser contido. A tentativa de Ana em protegê-lo havia, na verdade, selado seu destino, dando ao seu algoz a justificativa emocional que ele inconscientemente buscava para escalar a violência. Então, a traição final. O policial mais velho apontou um dedo acusador para a janela onde Ana estava paralisada. "Senhora, se a senhora não entrar e calar essa boca, a próxima a ser detida por desacato é a senhora. Quer que sua filha veja a mãe sendo algemada?" A ameaça direta e vil atingiu Marcos como um soco no estômago. A injustiça transcendera sua pessoa e agora mirava no coração de sua família, em sua esposa. A arma apontada para seu peito era uma coisa, a arma da lei sendo apontada para a mulher que ele amava era outra. Uma violação intolerável do santuário que ele jurou proteger. A indignação que ele mantinha sob controle ameaçou explodir. Uma onda de fúria protetora que fez seus músculos se retesarem. A calma em seu rosto finalmente se quebrando em uma máscara de fúria gelada. O controle de Marcos, forjado em décadas de disciplina, se estilhaçou. Não em um grito, mas em um movimento quase imperceptível. Ele deu um meio passo à frente, um ajuste instintivo de seu corpo para se interpor entre a ameaça verbal e sua esposa. Foi um reflexo de protetor, não de agressor. Mas na linguagem daquela rua, foi interpretado como o início de um ataque. O policial novato, já no limite, gritou: "Ele vai reagir! Cuidado!" Aquele pequeno movimento foi tudo o que o policial mais velho precisava. A narrativa estava completa. O homem negro, desafiador, agora partindo para a agressão. A armadilha, cuidadosamente montada com palavras e postura, havia funcionado. O corpo de Marcos, que até então fora seu escudo de dignidade, se tornara a prova de sua suposta culpa. Uma lembrança fugaz o assaltou, um fragmento de memória que ele mantinha trancado, uma porta de madeira arrombada, o cheiro de fumaça e o som de um choro que ele não conseguiu alcançar a tempo. Ele sacudiu a cabeça minimamente, afastando o fantasma. Aquela falha do passado não se repetiria. Aqui, agora, ele podia intervir. Aquele meio passo não foi apenas um reflexo, mas um juramento silencioso. Aquele policial não tocaria em sua família, não mancharia a segurança de seu lar com a mesma sujeira que um dia ele não pôde impedir. O trauma antigo, uma ferida mal cicatrizada em sua alma, pulsou com força, transformando sua indignação em uma resolução fria e perigosa.
O homem diante dele não sabia, mas havia acabado de cutucar um animal adormecido que aprendeu a lutar em jaulas muito mais escuras que aquela rua ensolarada. O policial mais velho não sacou sua arma de fogo. Ele tirou do cinto um taser, a arma de choque. O som que o aparelho fez ao ser ativado foi agudo e elétrico, um zumbido agourento que prometia uma dor incapacitante e humilhante. Aquele som se tornou o novo centro do universo de Marcus. Era a materialização da injustiça, a tecnologia a serviço da brutalidade. Não haveria o barulho limpo e definitivo de um tiro, mas o espetáculo grotesco de um corpo se contorcendo no chão, privado de controle, transformado em um boneco de espasmos para o deleite dos espectadores e para a lição de poder que estava sendo ensinada. O ritmo da cena acelerou vertiginosamente, passando da tensão do impasse para a certeza da violência iminente, uma violência que visava não matar, mas desmoralizar completamente. Os vizinhos nas janelas prenderam a respiração. Alguns celulares tremeram. O que era um drama de injustiça social se transformou em um reality show de brutalidade policial prestes a acontecer ao vivo. A pequena plateia estava paralisada, uma mistura de medo, fascínio mórbido e impotência. Ninguém interveio. Ninguém gritou em defesa de Marcus. O zumbido do taser, a autoridade da farda, a narrativa de resistência à prisão construída nos últimos minutos, tudo isso conspirava para isolá-lo ainda mais. Ele estava completamente só, cercado por pessoas, prestes a ser torturado publicamente em sua própria rua, e o silêncio de seus vizinhos era uma forma de cumplicidade, um abandono que doía tanto quanto a ameaça física que pairava no ar. Última chance, herói. O policial mais velho sibilou saboreando cada sílaba. De joelhos, mãos na nuca. Ou sua esposa vai ter a alegria de ver o maridão dela se contorcendo e babando no asfalto como um cachorro com raiva. A exigência não era mais sobre segurança ou procedimento policial. Era um ritual de degradação. Ajoelhar-se. Aceitar a culpa que não tinha. Render sua humanidade. A imagem que a ameaça pintou em sua mente era insuportável. Ele, convulsionando no chão, enquanto sua esposa assistia horrorizada da janela. A injustiça atingira seu ápice. Não era mais sobre uma acusação falsa, era sobre a destruição de sua imagem como homem, como marido, como pilar de sua família, uma execução moral televisionada para toda a sua vizinhança. Marcus ficou congelado, preso num inferno de frações de segundo. Seu olhar se moveu do sorriso cruel do policial para os olhos aterrorizados de Ana na janela, e foi então que ele a viu. Sua filha, Sofia, de 6 anos, acordada pelo barulho, apareceu atrás da mãe. O rosto pequeno e sonolento, a confusão se transformando em medo ao ver o pai naquela situação. O mundo de Marcus encolheu para um único ponto de dor insuportável. A imagem de sua filha, o zumbido elétrico do taser, o cheiro de ozônio no ar. Qualquer escolha era uma derrota. Ajoelhar-se e deixar sua filha vê-lo quebrado, ou resistir e deixá-la vê-lo torturado. O tempo parou, suspenso na eletricidade que antecede o raio. Ele não era mais um homem defendendo sua honra, era um pai protegendo a memória de sua filha. A lembrança que ela teria daquele dia seria esculpida naquele exato instante. Seria a imagem de um pai subjugado ou a de um pai sofrendo? Qual cicatriz seria menos profunda? Ele pensou nos contos de heróis que lia para ela antes de dormir, histórias de homens fortes que sempre faziam a coisa certa, não a mais fácil. Naqueles contos, a força não estava em nunca cair, mas em saber o porquê de se ajoelhar. Aquele policial acreditava que estava quebrando seu espírito, mas, na verdade, estava lhe dando a clareza mais terrível de sua vida. A batalha não era mais sobre ele. Nunca foi. Era sobre o mundo que Sofia veria através daquela janela. Ele desarmou seu corpo, relaxando os ombros, baixando o queixo. Foi uma rendição, mas não ao policial. Foi uma rendição à sua paternidade. Ele olhou diretamente para sua filha, tentando transmitir com os olhos uma mensagem que ela não entenderia com palavras. É só um jogo. O papai está bem. Lentamente, como se cada articulação doesse com o peso daquela decisão, ele começou a dobrar os joelhos.
O asfalto áspero de sua própria rua subiu para encontrá-lo. O sorriso no rosto do policial mais velho se tornou um esgar de triunfo. Para ele, era o fim da linha. A vitória da autoridade sobre a insolência. Ele ergueu o taser um pouco mais, como um maestro preparando o clímax de sua sinfonia de poder e humilhação. Confessa, não esperava que fosse chegar nesse ponto, né? Quero saber qual parte mais te deixou preso. O tecido de sua calça de corrida roçou no chão, o som amplificado no silêncio tenso. Seu joelho esquerdo tocou o asfalto. Foi um toque frio, duro, o contato físico com sua própria derrota. Ele se preparava para baixar o outro joelho, quando um novo som se impôs à cena. Não era um grito, não era o zumbido do taser. Era o ronco grave e discreto de um motor potente, seguido por um cantar de pneus curto e preciso. Um sedã preto, sem identificação, parou bruscamente a poucos metros da viatura. A porta do motorista se abriu antes mesmo que o carro parasse por completo, e um homem de terno desceu com uma urgência contida que irradiava a autoridade. O policial sádico virou a cabeça, a irritação estampada em seu rosto por ter seu momento interrompido. Sua expressão de aborrecimento se transformou em confusão e depois em uma palidez de puro choque. O homem que se aproximava não era um civil curioso. Sua postura, seu corte de cabelo, a maneira como seu olhar varreu a cena e avaliou as ameaças em uma fração de segundo. Tudo nele gritava treinamento de elite. O homem de terno ignorou os policiais e seus olhos cravaram em Marcos, ainda semi-ajoelhado. Por um instante, uma expressão de incredulidade e fúria fria passou pelo rosto do recém-chegado. Uma tempestade se formando em seus olhos. A atmosfera na rua mudou instantaneamente. O poder começou a vazar de um lado para o outro. O homem de terno parou a 1 metro da cena, e sua voz, quando veio, era calma, mas com um peso que fez os 2 policiais se encolherem. Sargento Almeida, que porra você pensa que está fazendo? O uso do nome e da patente fez o policial mais velho engolir em seco. A autoridade dele, antes absoluta naquela rua, evaporou-se. Ele gaguejou, tentando formular uma justificativa, mas o homem de terno não estava olhando para ele. Seus olhos estavam fixos em Marcos, e o que havia neles não era pena, mas um profundo e inabalável respeito. Um respeito que fez o sargento Almeida olhar para Marcos pela primeira vez, não como um suspeito, mas como um enigma que ele havia julgado de forma terrivelmente errada. Aquele olhar de respeito vindo de um homem com aquela autoridade evidente era mais desconcertante para Almeida do que qualquer ameaça. Ele já havia humilhado centenas de homens como aquele, sempre com a certeza de que estava acima deles na cadeia de poder. Mas agora, o chão sob seus pés parecia ter se desfeito. Aquele homem de terno não via um vagabundo de roupa de corrida. Ele via alguém de seu mundo, talvez até de um escalão superior. Marcos, por sua vez, permaneceu em silêncio, deixando que o peso daquela nova presença reorganizasse as peças do tabuleiro. Ele não se levantou, não falou, apenas observou, seu rosto uma máscara impassível que escondia a exaustão e a fúria que ferviam por dentro. Então o homem de terno deu a ordem final, não para Marcos, mas para Almeida. Abaixe essa arma de choque, sargento. Agora. A voz dele não permitia desobediência. Almeida hesitou por uma fração de segundo, seu ego lutando uma batalha perdida contra o instinto de autopreservação. O taser foi desativado, o zumbido elétrico morrendo no ar e sendo substituído por um silêncio ainda mais pesado. O homem de terno então se virou para o novato, trêmulo. E você, soldado? Coloque sua arma no coldre antes que se machuque com ela. A humilhação era agora invertida, aplicada com a precisão de um bisturi. O poder não havia apenas sido equilibrado, ele havia sido transferido completamente, deixando os 2 policiais nus de sua autoridade. Marcos finalmente se ergueu, o corpo rígido, o rosto uma pedra. A poeira do asfalto sujava seu joelho, a única evidência física de sua rendição interrompida. Ele não olhou para o homem de terno com gratidão. Seu olhar varreu os rostos dos 2 policiais, depois os das janelas de seus vizinhos, que agora pareciam confusos e envergonhados. O alívio não chegou. Em seu lugar, uma frieza se instalou em seu peito.
A chegada daquele homem não era uma salvação. Era apenas a troca de uma humilhação por outra, a de precisar ser validado por uma autoridade externa para ter sua dignidade reconhecida. A verdadeira ferida não era a ameaça da arma ou do taser, mas o espelho que aquela manhã havia colocado na sua frente. E o que ele via refletido era a fragilidade de tudo o que havia construído. O olhar de Marcos não era o de uma vítima resgatada, mas o de um juiz que acabara de chegar para presidir a sentença. A revelação caiu na rua silenciosa, não como um grito, mas como o peso de uma bigorna. A pergunta do homem de terno, Sargento Almeida, "Que porra você pensa que está fazendo?" não era uma questão, era uma sentença. O sargento, cujo sadismo se deleitava com o poder absoluto, viu seu universo desmoronar. O nome, a patente, a familiaridade na voz do recém-chegado, tudo indicava que ele havia cruzado uma linha invisível e fatal. Ele tentou balbuciar uma justificativa sobre um suspeito resistindo à abordagem, mas as palavras morreram em sua garganta seca. Seus olhos iam do rosto furioso do homem de terno para a figura impassível de Marcos, que agora o observava não mais como uma vítima, mas como um predador avaliando sua presa. A autoridade de Almeida, construída sobre a humilhação dos outros, evaporou sob o sol da manhã, deixando-o exposto, patético e aterrorizado. O homem de terno, comandante Bastos, ignorou a existência patética de Almeida e caminhou os últimos passos até Marcos, que permanecia de pé, rígido, a poeira da rua manchando seu joelho como uma cicatriz recente. O olhar de Bastos desceu para aquela mancha, e uma fúria ainda mais profunda e pessoal ardeu em seus olhos. Ele conhecia aquela postura, aquela calma sob pressão. Fora forjada em lugares onde homens como Almeida não durariam 10 segundos. Ele se virou lentamente, cada movimento carregado de uma ameaça contida, e fixou seu olhar no sargento. A rua inteira prendeu a respiração. Os vizinhos baixaram os celulares, sentindo que a natureza do espetáculo havia mudado de um drama de rua para uma execução formal. A pergunta seguinte de Bastos foi dita num sussurro letal, audível apenas para os envolvidos, mas cujo impacto se espalhou como uma onda de choque. "Você tem alguma ideia de... Para quem estava apontando essa arma, sargento?" Bastos não esperou por uma resposta. Ele se voltou para Marcos e, em um gesto que reconfigurou toda a realidade daquela rua, ele endireitou sua postura, assumindo uma posição formal de respeito quase militar. Então, a verdade central foi revelada, não com um documento, mas com 2 palavras que demoliram o castelo de cartas de Almeida. "Peço desculpas pelo ocorrido, Coronel Marcos." A palavra coronel ecoou no silêncio absoluto. Não era um apelido, não era uma ironia. Era um título, uma patente, uma declaração de hierarquia tão esmagadora que o ar pareceu ficar rarefeito. Sargento Almeida cambaleou um passo para trás, como se tivesse sido fisicamente atingido por um soco invisível, o rosto transformando-se numa máscara de puro terror e incredulidade. O choque foi instantâneo e universal. Na janela, Ana levou a mão à boca, não mais de medo, mas de uma compreensão atordoada. Seus vizinhos, que filmavam a humilhação de um suspeito, agora se davam conta de que haviam testemunhado o assédio a uma das mais altas patentes militares, um herói anônimo que vivia entre eles. O policial novato, que iniciara tudo, ficou branco como papel, o suor escorrendo por seu rosto, a compreensão de que sua carreira havia acabado naquele exato instante. O poder não apenas se inverteu, ele se aniquilou de um lado e se solidificou do outro de forma incontestável. Marcos, o homem quieto que corria de manhã, foi subitamente revelado como a figura de maior autoridade em toda a cena, e sua força oculta não era física, mas a de uma honra e disciplina que o fizeram suportar o insuportável. O confronto direto, quando veio, foi simbólico e devastador. Comandante Bastos estendeu a mão aberta na direção de Almeida, sem dizer uma palavra. O gesto era inequívoco. Entregue. O sargento, tremendo, tirou o taser do cinto, o mesmo aparelho que zumbia com promessas de dor segundos antes, e o depositou na mão de Bastos, como uma criança culpada entregando um brinquedo quebrado. Bastos não olhou para o objeto. Com um desprezo glacial, ele o passou para o soldado novato e ordenou com uma voz de aço:
Desarme seu parceiro. Retire a arma, o rádio e as algemas dele. Ele não é mais um oficial em serviço. A cena foi visualmente marcante. O recruta, desajeitadamente, despojando seu superior de todos os símbolos de sua autoridade, na frente de todos os olhares que antes legitimavam seu poder. A justiça começou a se restaurar ali mesmo, no asfalto quente. Enquanto o sargento Almeida era desarmado, transformando-se de predador em prisioneiro, Bastos já estava ao telefone, sua voz baixa, mas cada palavra era um prego no caixão da carreira de Almeida. Quero uma viatura do comando aqui em 5 minutos. E preparem os papéis de expulsão para o sargento Almeida e para o soldado Oliveira. Conduta incompatível e abuso de autoridade flagrante. Não haveria investigação prolongada, não haveria defesa corporativista. A vítima era o coronel Marcos, uma lenda viva do treinamento de tropas de elite, o mentor do próprio Bastos. Para Almeida não haveria julgamento. Haveria apenas a queda, rápida, brutal e merecida. Ele foi colocado no banco de trás da própria viatura, a porta se fechando com um clique definitivo que selou seu destino. Marcos finalmente se permitiu mover, seus músculos protestando contra a tensão prolongada. Ele caminhou os poucos metros que o separavam de sua porta, cada passo uma reconquista de seu território violado. Ao entrar, Ana o envolveu num abraço desesperado, o corpo dela tremendo contra o seu. Ele a segurou firme, inalando o cheiro de seu cabelo, o cheiro de casa, de segurança. Sua filha, Sofia, correu até ele, abraçando suas pernas, o rosto confuso. Papai, por que aqueles moços estavam brigando com você? Marcos apenas a pegou no colo, beijou o topo de sua cabeça e fechou os olhos, escondendo a lágrima que teimava em cair. A vitória lá fora tinha um gosto amargo de cinzas aqui dentro. A inocência de sua família havia sido manchada, e essa era uma mancha que nenhuma punição aos policiais poderia limpar completamente. Ele sentou-se no sofá, ainda com Sofia no colo, sentindo um cansaço que ia além do físico, uma exaustão de alma. Olhou pela janela e viu o cenário de sua humilhação sendo limpo. A viatura com os 2 policiais desonrados partindo, o comandante Bastos conversando com alguns vizinhos, provavelmente coletando as testemunhas e as filmagens que agora seriam as provas irrefutáveis contra Almeida. A sensação de justiça era real, mas distante. A verdadeira batalha havia sido travada dentro dele, no momento em que escolheu se ajoelhar por sua filha, no instante em que controlou o guerreiro dentro de si para proteger sua família. Sua maior demonstração de força não foi revelada com sua patente, mas em sua capacidade sobre-humana de autocontrole diante da desumanização. A competência de Marcos, até então subestimada, foi a base de sua sobrevivência. Qualquer outro homem, talvez, tivesse reagido com raiva, com medo, com palavras que apenas escalariam a violência. Mas ele, treinado para ler e controlar os cenários mais voláteis do mundo, usou sua habilidade não para atacar, mas para absorver. Ele se tornou um para-raios para o ódio e o preconceito, canalizando a energia destrutiva dos policiais até que ela se esgotasse contra a muralha de sua dignidade. A chegada de Bastos não foi um resgate milagroso, foi a consequência inevitável da colisão de um ato estúpido contra uma honra inabalável. O clímax não foi a chegada da cavalaria, mas cada segundo que Marcos se recusou a ser o monstro que Almeida queria que ele fosse. A catarse do público, tanto os vizinhos na rua quanto a audiência da história, veio não da violência, mas da verdade. A reação coletiva na rua foi de um silêncio envergonhado. Aqueles que antes olhavam com suspeita, agora desviavam o olhar, cientes de seu julgamento precipitado. O contraste entre o barulho da agressão inicial e a quietude pesada da revelação era total. Os olhares que antes condenavam agora pediam um perdão silencioso que Marcos não tinha energia para conceder. A virada expôs a fragilidade do preconceito, mostrando como uma farda e a cor da pele podem criar uma narrativa poderosa, mas que se desfazem pó diante da força de um caráter irretocável. A justiça estava sendo feita, mas a tensão dramática permanecia na ferida aberta na comunidade. A queda de Almeida foi absoluta. Ele, que se sentia um rei em sua pequena patrulha, foi desmascarado como um agressor covarde.
Sua arrogância, sua principal arma, tornou-se o motivo de sua própria destruição. Ao tentar quebrar um homem que ele julgava inferior, ele acabou esbarrando em um pilar da instituição que ele representava e foi esmagado pelo peso de sua própria insignificância. A imagem dele, desarmado e colocado no banco de trás, era a representação perfeita de sua derrocada. Ele não perdeu apenas o emprego, perdeu sua identidade, seu poder, sua narrativa. Foi despojado de tudo, da mesma forma como tentou despojar Marcos de sua dignidade, sofrendo as consequências diretas e proporcionais de seus atos. Enquanto a noite começava a cair, trazendo consigo as sombras, Marcos permanecia em sua sala, o calor de sua família ao redor. A ascensão moral dele estava completa. Ele não venceu porque era um coronel, mas porque agiu como um homem de honra muito antes de seu título ser conhecido. Sua recusa em se deitar no chão não foi um desafio à autoridade, mas uma afirmação de sua humanidade. Ao confrontar o ódio com uma calma estoica, ele provou que a verdadeira força não reside na capacidade de infligir dor, mas na coragem de suportar a injustiça sem perder a si mesmo. O caminho para o desfecho estava aberto, não para um final feliz, mas para uma paz conquistada a um custo terrível, deixando a certeza de que algumas vitórias deixam cicatrizes tão profundas quanto as derrotas. Naquela noite, o silêncio em sua casa era denso, quase palpável, um vácuo, deixado pela tempestade de adrenalina e medo que havia passado. Marcos sentia o peso de cada músculo em seu corpo, uma exaustão que não vinha da corrida, mas da imobilidade forçada, da luta para conter a fúria dentro de si. Sentado no sofá, com a cabeça de Sofia adormecida em seu colo, ele observava Ana se mover pela sala, arrumando objetos que não estavam fora do lugar, um ritual de quem tenta restaurar a ordem no mundo, arrumando o que está ao alcance das mãos. O cheiro de café ainda pairava no ar, mas a promessa de um ritual matinal tranquilo havia se tornado a lembrança de um santuário violado. Ele não sentia o alívio da vitória, mas a dor surda de uma ferida profunda, a consciência de que a armadura de sua casa havia sido perfurada, revelando sua vulnerabilidade. O reconhecimento de seu valor veio na forma de um título, coronel, uma palavra que o salvou, mas que também o entristeceu. Ele nunca quis que sua patente fosse um escudo em sua vida civil. Escolheu o anonimato como um luxo, a chance de ser apenas Marcos, o vizinho, o marido, o pai. Agora sua identidade secreta havia se tornado sua salvação pública, e a ironia disso era amarga. A justiça só funcionara porque a vítima tinha um status que a tornava intocável, uma verdade que o corroía por dentro. Ele olhou para um pequeno porta-retratos na estante. Ele e Ana, no dia do casamento, jovens, cheios de uma fé ingênua no mundo. Aquele homem da foto acreditava que o caráter era suficiente. O homem no sofá agora sabia que, às vezes, o mundo só respeita a capa, ignorando a história contida nas páginas. Sua maior batalha, no entanto, não foi travada no asfalto, mas no breve diálogo silencioso com sua filha através da janela. A decisão de se ajoelhar não fora uma rendição ao policial, mas um sacrifício por ela, um ato para proteger a imagem que ela teria de seu pai. Ele preferia que ela o visse submisso a torturado, uma escolha que nenhum pai deveria ter que fazer. Agora, com ela dormindo em seus braços, ele sentia o peso daquela memória que ela carregaria, mesmo sem entendê-la por completo. A verdadeira vitória não seria a expulsão dos policiais, mas sua capacidade de garantir que aquela cena não definisse o mundo para Sofia. Ele teria que reconstruir para ela a ideia de segurança que havia sido estilhaçada naquela manhã. Um trabalho muito mais árduo do que qualquer missão que já enfrentara. No dia seguinte, ele vestiu suas roupas de corrida. Hesitou na porta por um instante. O fantasma da cena, pairando no ar. Mas então ele saiu. Cada passo na calçada familiar era um ato de desafio, uma reconquista de seu território. Os vizinhos o viram. Alguns desviaram o olhar, a vergonha estampada em seus rostos. Dona Elvira, da casa da frente, ofereceu um aceno tímido, um pedido de desculpa silencioso. Marcos apenas assentiu, o rosto impassível.
O respeito que recebia agora era diferente, tingido de medo e de uma reverência que ele não desejava. Ele não queria ser o coronel, queria ser o vizinho, mas aquela versão de si mesmo havia morrido na calçada no dia anterior. Seu santuário não fora destruído, mas suas paredes haviam se tornado visíveis e ele agora sabia exatamente onde elas terminavam. A justiça institucional foi rápida e implacável, como Bastos prometera. Os 2 policiais foram expulsos sumariamente, as filmagens dos celulares dos vizinhos servindo como pregos em seus caixões profissionais. As mesmas lentes que haviam registrado sua humilhação se tornaram as ferramentas de sua vindicação. Marcos recebeu a notícia com uma calma fria. Não havia celebração, apenas o fechamento de um capítulo doloroso. Ele pensou no jovem soldado Oliveira, cuja vida fora arruinada pelo veneno do preconceito que lhe fora ensinado. Sentiu uma pontada de tristeza, não por ele, mas pelo sistema que continuaria a produzir outros como ele. Homens assustados com armas nas mãos, prontos para ver monstros onde existiam apenas pais de família correndo de manhã. A punição deles não curava a doença. Sua paz não foi encontrada na queda de seus agressores, mas em um momento de silêncio, dias depois. Ele estava limpando seus tênis de corrida, removendo a poeira e a pequena mancha de asfalto que ainda marcava o tecido sobre o joelho. Aquele objeto, antes um símbolo de liberdade, agora era uma relíquia daquele dia. Ao passar a escova sobre a mancha, ele percebeu que sua maior força não fora a patente que o salvou, mas a disciplina que o fez aguentar. A capacidade de absorver o ódio, de controlar, o guerreiro dentro de si, de pensar em sua filha em meio ao caos. A verdadeira honra não estava no título que Bastos revelou, mas na dignidade que ele se recusou a entregar quando era apenas um homem anônimo, de joelhos, com uma arma apontada para o peito. Naquela noite na cama, Ana não falou sobre o incidente. Em vez disso, sua mão encontrou a dele no escuro, seus dedos entrelaçando-se nos seus com uma firmeza que era ao mesmo tempo um refúgio e um reconhecimento. Aquele toque silencioso dizia, mais do que qualquer palavra de conforto, dizia, eu vi você, eu vi sua força, eu vi o sacrifício que você fez por nós. Aquele gesto simples era a verdadeira absolvição. O mundo o viu como um coronel. Seus vizinhos o viram como uma vítima que se revelou poderosa, mas sua esposa o viu como ele realmente era, um homem bom, levado ao limite, e que mesmo assim escolheu o amor em vez do ódio. Naquele contato, a ferida em sua alma começou a cicatrizar, nutrida não pela justiça externa, mas pela intimidade da compreensão mútua. As semanas se passaram e a rotina, teimosa, reassumiu seu lugar. O sol da manhã voltou a ser gentil, o cheiro de café voltou a ser um convite. Marcos continuou suas corridas, seu ritmo constante, seu fôlego controlado. A rua não era mais um palco de trauma, mas apenas a rua. A memória não se foi, mas se acomodou dentro dele como uma cicatriz, um lembrete constante da fragilidade da paz e da força de seu caráter. Ele venceu a batalha, não quando o comandante chegou para salvá-lo, mas em cada segundo que ele se manteve de pé, em cada respiração controlada, em cada decisão silenciosa de proteger sua família, mesmo que o custo fosse sua própria humilhação. Sua dignidade não foi devolvida. Ela simplesmente nunca foi embora. Ele percebeu que a verdadeira liberdade não era correr sem ser julgado, mas correr sabendo que nenhum julgamento externo poderia diminuir quem ele era. A paz que ele sentia agora era mais profunda, mais real, forjada no fogo da injustiça. Ele havia enfrentado a sombra do preconceito e não permitiu que ela o definisse. Sua casa era novamente um santuário, não porque era impenetrável, mas porque seu pilar central era um homem que provou ser inquebrável. A força de um homem não é medida pela ausência de quedas, mas pela honra com que ele se recusa a permanecer no chão. Essa história te fez prender a respiração em algum momento? Me conta qual cena ficou gravada na sua memória e compartilhe